Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou esclarecer uma dúvida que eu vi num grupo do WhatsApp aqui de Minas Gerais mesmo. Uma dúvida que eu tenho certeza que, se você já foi assistente técnico em alguma vez, você também já teve essa dúvida. E o assunto de hoje é sobre ruído. Perícia trabalhista de ruído ocupacional. E no grupo do WhatsApp eu lembro que tinha um profissional de saúde e segurança do trabalho que ele alegou que o perito avaliou o ruído em apenas 15 minutos e já deu a sua conclusão. Então a dúvida é, será que uma avaliação de 15 minutos de ruído ocupacional é suficiente para fazer uma conclusão? Lembrando que a atividade que estava sendo avaliada era operação de lixadeira. Então a dúvida principal é, uma avaliação de ruído de 15 minutos é suficiente para tirar uma conclusão de uma operação de lixadeira? Antes de entrar diretamente nesse assunto, é importante relembrar alguns detalhes que são muito importantes na avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Primeiro, quando o perito chegar para fazer a avaliação de ruído, você tem que conferir qual é a classe do equipamento. Então, o primeiro ponto é isso, conferir a classe do equipamento. Eu vou até anotar aqui para você não esquecer. Então, o primeiro ponto é verificar qual é a classe do equipamento. Lembrando que a classe do equipamento tem que ser classe 2, tá? No mínimo, classe 2. Se o perito chegar com o equipamento classe 3, ele não é adequado para fazer a perícia envolvendo uma avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Segundo ponto, você tem que verificar calibração tanto inicial, tá? Calibração tanto inicial quanto a calibração final. Então, esse é um outro ponto. Um outro ponto que eu aconselho você numa perícia trabalhista é tirar uma foto, pelo menos, né, da configuração, tá? É muito importante a configuração do equipamento. Por quê? Existe uma configuração padrão. O que você vai ter que olhar nessa configuração? Critério de referência, nível limiar de integração, circuito de compensação, circuito de resposta. Então tem vários itens aí que você tem que verificar na configuração do medidor de nível de pressão sonora. Então, itens básicos, critério de referência, nível limiar de integração, taxa de troca, tá? O famoso Q, né, que a gente utiliza em perícias trabalhistas, o Q igual a 5. O Q também ele é conhecido como fator de duplicação de dose ou então incremento de duplicação de dose. O mais importante é você entender que tem que fazer a configuração adequada do equipamento. E o outro item é acompanhar, tá? Acompanhar todo o período de avaliação, tá? Então, o perito que vai fazer a avaliação, ele precisa fazer no mínimo, tá? Esses 4 passos aqui. Classe do equipamento, classe 2, calibração inicial e final. Lembrando que a diferença da calibração inicial e a calibração final não pode ser maior do que mais ou menos 1 decibel. Então, se o perito chegou sem calibrador, aí já é um problema que você pode contestar aí nos quesitos complementares aí, ok? Configuração do equipamento. Tem que ser uma configuração adequada, tá? Tem que acompanhar
durante todo o período de amostragem, tá? Aí vem a seguinte questão: 15 minutos. Será que 15 minutos são suficientes em uma perícia trabalhista envolvendo uma atividade de operador de lixadeira? A resposta, 99% dos casos, a resposta é não. Por que que é não? Eu já vou logo aqui explicar, tá? Eu já vi casos em que o perito pediu para ligar a lixadeira, né? E pediu o operador de lixadeira para fazer um desbaste numa peça. Pegou o medidor de nível de pressão sonora instantâneo, colocou lá bem do lado da lixadeira e acusou valores, por exemplo, de 98 decibéis. Tirou foto e concluiu por aí, tá? Isso está completamente errado. Por quê? Primeiro, para fins de insalubridade, você tem que utilizar a dose de ruído, dose diária de exposição. Inclusive, o limite técnico e legal para ruído é dose, que na verdade o limite é 100% de dose, tá? E acontece que um operador de lixadeira, ele não fica 100% do período com a lixadeira ligada. Ele pausa, ele desliga, às vezes ele vai tomar uma água, às vezes ele muda o tipo de material que ele está utilizando a lixadeira. Então, no caso de uma avaliação de ruído em uma lixadeira, tem que ser feito durante todo o período de exposição. Ah, Tiago, mas e se a exposição for durante toda a jornada? O perito tem que ficar lá toda a jornada de trabalho. Ah, Tiago, ele falou que projetou a dose. Gente, eu tenho mais de 20 anos que eu faço avaliação de ruído. Uma única vez na vida é que eu projetei a dose de ruído. Por quê? Na esmagadora maioria dos casos, na esmagadora maioria das vezes, não é adequado fazer projeção de dose. Por quê? Para mim fazer uma projeção de dose de ruído, eu tenho que ter certeza que o período que não foi avaliado é exatamente igual ao período que já foi avaliado. Como a lixadeira ela vai ter diferentes intensidades aí, vai depender muito até da habilidade do operador, não tem como eu ter essa certeza. Então, nesse caso, eu tenho que avaliar durante todo o período de exposição. Ah, Tiago, o perito falou que era correto projetar a dose. Não, não é correto. Operação de lixadeira, você tem várias intensidades, tem várias pausas que o operador faz, então você não pode afirmar que o período que não foi avaliado é igual ao período que já foi avaliado, ok? Aí, no caso dele tirar uma foto ali, por exemplo, do nível de pressão sonora que está aparecendo no visor do equipamento. Esse caso aqui, por exemplo, que apareceu lá 98 decibéis. Ele foi lá e tirou uma foto, colocou no laudo e concluiu. Gente, isso está absurdamente errado. Está completamente errado. Por quê? É a mesma coisa que se eu chegar num estádio de futebol. Vamos imaginar que eu fui lá no Mineirão, lá em Minas Gerais. Fui assistir um jogo e nesse jogo eu observei, ou melhor, eu pesquisei quem que era a pessoa mais alta que estava no estádio. Vamos imaginar que a pessoa mais alta, ela teria lá 1,98 m. Quando eu tiro foto do equipamento e assumo esse valor, é a mesma coisa que se eu estivesse falando que lá no estádio de futebol, a pessoa mais alta, ela representa a média daquelas pessoas, o que não é verdade. Por falar em pessoas mais altas aí,
Imagina que eu fui num jogo lá no Mineirão, Cruzeiro e Atlético lá no Mineirão. Encontrei um amigo meu que é o Leandro Magalhães, que é de Belo Horizonte, inclusive um grande amigo meu. E o Leandro, gente, ele deve ter mais de 2 metros de altura, por isso que a gente até brinca que ele é o maior higienista do Brasil, né? Se bem que agora ele não está no Brasil, está nos Estados Unidos. Então eu peguei o Leandro como referência e falei que aquilo ali é a média de todas as torcidas, o que não é uma verdade, ok? Inclusive, vou mandar um abraço aí para o Leandro. Então, quando eu tiro foto de uma medição instantânea e tiro foto lá do maior valor e coloco isso no laudo, está errado. Por quê? Aquela exposição, aquele nível de pressão sonora ali, ele é momentâneo, ele não representa toda a exposição no qual o trabalhador fica exposto. Para mim, ter uma amostragem representativa, eu preciso analisar os ciclos de exposição e tenho que avaliar tantos quantos forem os ciclos necessários para que eu possa ter uma dose diária de exposição ocupacional ao ruído. Então, respondendo essa dúvida, não é correto, definitivamente não é correto avaliar apenas 15 minutos em uma perícia trabalhista envolvendo a avaliação da exposição ocupacional ao ruído, tá? Ah, Thiago, mas todos os peritos fazem isso, eu nunca tive um caso diferente. Aí, cabe você argumentar tecnicamente e demonstrar matematicamente que uma foto de um pico de exposição não representa a exposição diária do trabalhador. Para isso, você tem que ter um dosímetro de ruído, né? Então um audiodosímetro que te forneça a dose diária. Se essa dose for maior que 100%, e não tiver nenhum tipo de proteção adequada, aí sim considera-se ultrapassado o limite de tolerância e por não ter nenhum EPI, no caso algum equipamento de proteção auditiva, aí nesse caso sim você consideraria a atividade como insalubre, ok? Então, esclarecendo a dúvida que surgiu num grupo de WhatsApp daqui de Minas Gerais. Então eu quis deixar isso daqui bem claro, porque a maioria dos profissionais que fazem perícia, eles não avaliam durante todo o período de exposição, porque eles alegam que tem 5, 6, 10 perícias no mesmo dia. Então cabe a você argumentar isso, você pode fazer isso por quesitos complementares ou até mesmo nos quesitos iniciais, que você já vai direcionar o perito a fazer uma avaliação correta da exposição ocupacional ao ruído, tá? Então, só recapitulando, chegou para fazer uma avaliação de ruído, verifica a classe do equipamento. Além da classe do equipamento, tem que ter evidências de calibração inicial e final no ato da perícia, tá? Não vale, eu calibrei antes de sair para fazer a perícia. Isso não conta, tem que ser no ato da perícia, a calibração inicial e também a calibração final, ok? Configuração do equipamento, você vai verificar critério de referência, nível de integração, taxa de troca, circuito de resposta, circuito de compensação, tá? Entre outros itens que não dá para falar agora nesse vídeo. Acompanhar as amostras, tá? E aí você vai solicitar o relatório do equipamento, tá? Então vamos colocar aqui o item 5 aqui, que vai ser o quê? O relatório. Lembrando que um medidor de nível de pressão sonora, ele deve ser calibrado em intervalos definidos pelo fabricante, tá? Então é importante você verificar isso. E além da calibração do medidor de nível de pressão sonora, também você deve exigir a calibração do calibrador, ok? Isso daqui é muito importante também, ok? Então, pessoal,
Respondendo agora de maneira definitiva, avaliar apenas 15 minutos uma atividade de operação de lixadeira, 99% dos casos, 99% das vezes, não é adequado, ok? Se você ficou até aqui, já dá aquele like aqui no vídeo, tá? Se você tem dúvida, pode postar aqui embaixo, aqui nos comentários, tá? Eu sou o Thiago Francisco, sou técnico de segurança do trabalho, sou engenheiro de segurança do trabalho, sou higienista ocupacional certificado e eu ensino higiene ocupacional e segurança do trabalho para profissionais da área de SST, ok? Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.